E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de tag do canal. Dessa vez será aqui num formato de podcast. Isso porque eu tive um probleminha com a minha câmera aqui, então por isso eu tô gravando dessa forma. Mas não precisam se preocupar, é um probleminha que eu vou resolver rapidamente aqui. Então não vai faltar vídeos novos e conteúdos aqui no Arkham para vocês. E mesmo sendo um podcast, eu vou acrescentar algumas imagens na tela de acordo com o que eu for falando. Mas quem quiser só me ouvir, não seja por isso, eu vou deixar inclusive também uma versão só em áudio nos comentários para vocês baixarem e ouvirem com maior conforto. Bom, essa é a tag do grupo Selo Nona Arte, formado por amigos e criadores de conteúdo sempre juntos aí pela Nona Arte, e é referente ao mês de novembro, inclusive é o último mês de tag do ano, já que entraremos de férias aí e voltaremos só com as tags em fevereiro do ano que vem. E o tema aqui ele foi sugerido pelo meu brother Wesley do canal Reavaliando. Já aproveito para recomendar o canal dele aí para quem quiser, quem se interessar. Eu vou deixar o link nos comentários. Para quem é fã de quadrinhos e cinemas, vai curtir o conteúdo dele. O conteúdo é simples, assim como é aqui no Arkham, mas é muito informativo. E o tema da tag é como não ser um acumulador. Isso abre possibilidades para falar de várias coisas e é o que eu tentaria abordar nesse Arkhamcast extra de tag. E eu só gostaria de dizer antes de começar que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião pessoal, a minha visão e a minha experiência de leitor. Então vai rolar umas críticas, eu vou falar o que eu penso, sempre com sinceridade e transparência. E como eu sempre digo aqui no canal, eu jamais vou ditar regra do que vocês devem ler ou não, o que vocês têm que comprar ou não, nem ensinar como você deve ler seus quadrinhos, nenhuma dessas idiotices rola aqui no Arkham Comics. Eu darei algumas dicas aqui, mas claro que vai a cada um de vocês concordar comigo ou não e acatar alguma dessas dicas que eu darei aqui se achar interessante. Então fiquem à vontade e bora começar. Tá, o que eu faço para não ser um acumulador? Bom, pessoalmente eu coleciono quadrinhos há mais de 14 anos e nisso eu fui desenvolvendo uma visão particular de colecionismo. E uma das primeiras coisas que eu diria que sempre é válido para colecionar o que você gosta e realmente vai consumir, inclusive eu já falei isso aqui em outros vídeos do canal, é ter um foco. Ter foco é essencial, porque com isso você só vai acrescentar na sua coleção o que você realmente gosta. Mas, obviamente, se tratando da Nona Arte, nós temos diversas publicações de todos os tipos, seja no mercado americano, brasileiro, europeu, oriental, etc. E é daí que temos muita coisa antiga e também muita coisa nova. E nessa parte eu concordo com o meu brother Matheus do QG Padawan, porque ele falou uma coisa no vídeo dele de tag que meu pai me ensinou exatamente assim. É uma coisa que eu recomendo tanto para leitores novos como para os antigos também, que é procurar ler de tudo para você saber o que gosta. E nisso você vai conhecer coisas novas e até mesmo coisas antigas que você não pôde ler na época. E nisso o Matheus disse que para fazer isso é óbvio que você vai acumular uma pilha de leitura. E mesmo quando você já tem um foco, você vai ter a mesma coisa, sempre uma pilha de leitura, afinal cada um tem uma rotina, às vezes não dá para ler sempre. Mas a questão aqui é não ser um acumulador compulsivo. Aquele acumulador que compra um monte de coisa, mas que não vai consumir, não vai usar, não tem utilidade nenhuma. Mas a pessoa movida por impulso, ela vai e compra só para ter, para preencher uma necessidade, saciar um prazer, ocupar um vazio que ela tem. Só que quando isso acontece é porque a coisa saiu de controle, virou aquela coisa que chamam de despossofobia. Que tá, Fernando, que porra é essa? Simplesmente acumulação. Você vira um acumulador compulsivo. Isso não acontece só com as pessoas que acumulam lixo e animais, não. Isso acontece com qualquer pessoa que deixa um hobby virar um vício nocivo. E aí vira doença. E a coisa ela fica séria e você começa a se prejudicar.
e também a deixar aqueles ao seu redor ali que gostam de você preocupados. E por isso é sempre bom sabermos dosar as coisas, impor limites a nós mesmos. Eu, por exemplo, sou fã de Batman, é um dos meus focos na minha coleção. Eu poderia citar aqui para vocês Batman, Justiceiro, Lanterna Verde, X-Men, One Piece, que são ali publicações que são o foco da minha coleção. E começando pelo Batman, exemplo, eu penso assim, é um personagem com infinitas publicações. Então eu penso e coloco na minha cabeça que não dá para ter tudo. Até dá, vai, só que isso demanda tempo, demanda dinheiro. E o questionamento principal, eu vou aproveitar tudo isso? Eu vou conseguir ler e um dia eu vou conseguir também reler? É tudo dele que é bom? Então, pensando nisso, eu procuro só acrescentar na minha coleção o que eu gosto de verdade, o que tem um valor pra mim e que eu vou ler e reler várias vezes aquilo ali. E aproveitando que eu já peguei o Batman como exemplo, tem também outra questão. Cada um de nós é fã de um personagem ou de um grupo, certo? Daí tem uma outra coisa que eu coloco na minha cabeça, que para ser fã de alguma coisa, você não precisa ter tudo. Não precisa ter tudo daquele personagem ou o que for. Você não precisa ter todas as figurinhas de chiclete, todos os tazos, HQs, cuecas, etc. Porque, cara, senão você vai ficar louco. Não existe um manual nerd ou uma bíblia nerd, por mais que tenha alguns idiotas que tentam impor como se existisse essa tal bíblia. Não existe o mandamento universal do colecionador que diz que você só é fã de algo se você tiver tudo dele. Que fulano que tem tal coisa e você não tem, que você é menos fã do que ele. Não existe essa babaquice. Pra mim, ser fã de algo é você gostar daquilo, acompanhar, se divertir, vivenciar com aquele personagem os bons e maus momentos e não viver em função de juntar um monte de cacareco para se exibir porque alguém disse que tem que fazer isso para ser um fã de verdade. Isso é babaquice, isso é cagação de regra. Então, é tendo tudo isso em mente que eu sempre olho para minha coleção de tempos e tempos e eu reflito se tudo que tá aqui é relevante para mim, porque se não for, eu me desfaço. Eu posso dar um exemplo para vocês como uma coleção enorme que eu tinha de mangás há uns 4 anos atrás. Tinha muita coisa, eu tinha Fairy Tail, Musohenki, que é do mesmo autor do Rurouni Kenshin, Samurai X, Hellgrade, Ramameio, Cavaleiros do Zodíaco, Bleach, Code Geass, era muita coisa. E um dia eu virei e pensei, cara, será que não tem coisa aqui só ocupando espaço? E foi aí que eu vendi mais da metade da coleção, porque muitas das obras como o Fairy Tail, por exemplo, eu gostava, eu gosto, eu acho legal, mas não era uma coisa que eu tinha um sentimento que é minha obra favorita, que eu vou ler e reler sempre isso aqui e que tem um lugar especial na minha coleção. Não, as obras de mangás que tem esse mérito na minha coleção aqui Yu Yu Hakusho, que eu não vendo nem fudendo, e One Piece. Inclusive, falando de One Piece, nessa mesma época eu tinha a coleção, eu nem lembro, acho que era até o número 59, e meio que indo pela ação de se desfazer, eu acabei vendendo a coleção. E é aquele momento que alguns colecionadores passam de você vender uma coisa que depois você se arrepende. E eu arrependi de vender, tanto que eu tô até hoje recuperando as edições, claro, sempre na calma, sem pressa, porque devagar você vai longe. Mas só para ficar exemplo para vocês, esses são duas obras indispensáveis na minha coleção. Yu Yu Hakusho em primeiro lugar, porque fez parte da minha infância, e One Piece também, né? Mas principalmente o Yu Yu Hakusho, até por causa do anime que passava na Rede Manchete.
E outro exemplo também, que é mais recente que eu posso falar pra vocês, é da coleção histórica Marvel do Hulk. Eu comprei a primeira caixa, eu li, gostei, é um clássico sem sombra de dúvida, mas eu não senti que era algo que era tão importante na minha coleção. E daí eu vendi, eu só me arrependi de não ter feito resenha aqui no canal pra vocês, deixar isso aqui registrado aqui no ar, que eu devia ter feito. Mas enfim, eu passei pra frente. Eu gosto do Hulk, apesar de não ser fanzaço do personagem. O material é bom, apesar de que pra mim tem umas histórias meio bobas. E as melhores que eu acho ali são aquelas que trabalham o aspecto psicológico do personagem. Mas eu não ia ficar com algo que eu não ia reler tanto quanto outras coisas que eu tenho aqui na minha coleção e que eu gosto bem mais. E eu poderia ter lido boa parte desses materiais digitalmente, evitando ali ter comprado e depois ter aquela coisa de vender eles. Sim, eu poderia. Aliás, é uma ótima dica para quem está na dúvida, ler a versão digital daquela publicação. Mas não é todo mundo que gosta de ler scans e tal. Eu mesmo prefiro ter HQ em mãos, mas ajuda bastante ler os quadrinhos digitais. Você evita de gastar um dinheiro com uma coisa que pode não gostar e vai acabar acumulando mais uma publicação aí. Volta e meia eu leio algumas HQs que eu tô na dúvida, mas no caso da coleção histórica Marvel do Hulk, tava em promoção na época junto com a coleção histórica Marvel do Shang-Chi, e eu acabei comprando e depois eu peguei e acabei vendendo. A coleção do Shang-Chi, inclusive do Mestre Kung Fu, eu gostei bem mais do que da do Hulk, tanto que ela tá aqui comigo. Essa aqui eu sempre vou querer ler e reler porque é um material que eu curti pra caramba. Mas fica aí uma dica, que o que você não acha tão importante na coleção e você não vai reaproveitar, pô, desapega, vende, doa para um amigo, que aí você vai poder comprar uma outra coisa que valha mais para você ter aquilo ali na sua estante e na sua coleção. Outra coisa também que eu não me deixo levar é a tendência que as editoras criaram com as coleções, como a coleção da Salvat e da Egomos, com trocentos volumes e aquele lance da lombada que forma um painel bonitão, né? Olha, pra mim, dessas coleções não é tudo que é ótimo e maravilhoso, não é tudo que se aproveita. Eu acho difícil, mas pode ter uma pessoa que é muito fã da Marvel ou da DC, que gosta de todos os personagens, que vai curtir tudo, mas eu acho realmente muito difícil isso. Então eu não vou na onda de assinar uma coleção dessas, que eu não vou aproveitar metade dos materiais. Tem ali, por exemplo, Doutor Estranho, Pantera Negra, Titãs, vamos supor aí, Ave de Rapina. São personagens que não sou muito fã. Então, pra que eu vou pegar isso? Só pra não ficar um buraco na lombada e a imagem completa? Eu não tô nem aí pra isso, eu me interesso essencialmente pelo conteúdo, as histórias e não enfeite na coleção. Claro que cada um faz o que quer, tem quem pega todos, mas pra mim é acumular mais uma coisa desnecessária, tanto que eu já vi muitos que compram pelo modismo e depois ali estão vendendo, querendo se desfazer da coleção. Eu já cheguei a presenciar nas redes sociais pessoas vendendo a coleção lacrada, sem nem ter lido nenhum volume, porque cansou de ostentar aquilo ali. Mas, enfim, cada doido com as suas manias, mas acumular quadrinhos assim não é comigo. E, tem mais uma coisa que eu lembrei aqui agora, com relação a edições repetidas. Tem colecionador, e isso aqui não é falando mal, mas gosta de ter várias edições de uma mesma publicação. Eu tenho uma Piada Mortal, eu tenho a versão da Panini, tenho a versão americana, russa, tenho um em latim, outra aqui em mandarim. Enfim, pra mim, eu acho que é você acumular mais um monte de coisa que no máximo você só vai ler
uma ou duas dessas edições. Então eu não acho útil na minha coleção só para dizer que eu tenho todas as versões. Mesma coisa é uma tática que as editoras adoram fazer, de vender edições especiais ali de um determinado número, com várias capas variantes, algumas dão uns efeitos metalizados, bota lá um tazo de brinde, fala que é, que é o Bottom, né? E alguns se sentem ali na tentação de comprar todas essas edições, principalmente as que são variantes, né? Só pela a capa e a arte bonita e tal. E aí já é mais uma coisa que você já tá juntando, que é mais do mesmo, só muda ali a capa. Eu sei e eu admito que é tentador e até difícil você escolher entre essas capas, essas versões, uma só que você quer. Mas eu particularmente eu não compro. Tá, mas isso quer dizer que na minha coleção eu não tenho uma mesma HQ em versões diferentes? Pelo contrário, eu tenho sim algumas aqui. Esse é aquele momento, ó o Fernando se queimando, ó a hipocrisia. Não, calma, vamos por partes. Eu tenho sim, só que são poucas edições. Eu tenho aqui, por exemplo, os Encadenados da Morte do Superman, a versão da Panini e a versão da Abril. Eu mantenho e leio as duas. Só que eu tenho uma estima a mais pela versão da Abril, porque vergonhosamente é a única versão que temos completa e sem cortes. E eu li na minha infância, então tem aquele fator nostalgia, e eu tenho uma historinha com ela. E eu tenho também a Piada Mortal. Eu tenho a versão da Panini e a primeira versão que saiu aqui no Brasil, da editora Abril. As colorizações são diferentes, o formato também. Só que essa da Abril eu mantenho porque tem um valor sentimental enorme pra mim. Tem uma história pessoal entre mim e ela. Então, daqui ela não sai. E outra que eu posso falar é a Arma X. Eu tenho a versão da Abril e a da Salvat. Particularmente eu gosto mais da tradução que é feita ali na edição da Abril. Mas no máximo são duas versões que eu tenho e são de poucas HQs. Eu não retenho coisa repetida sem um bom motivo. Se por acaso eu pego outra versão, eu me desfaço da outra. Como por exemplo, Odisseia Cósmica. Eu tinha a versão da Abril, que era uma versão que saiu em minissérie, e eu acabei pegando a da Panini. E aí, quando eu peguei a versão da Panini encadernado, eu dei de presente a versão da Abril pro meu amigo Matheus, assim como eu já fiz com outras edições aqui também. E às vezes eu nem pego uma versão atual que sai aí de uma HQ, porque às vezes eu acho que a versão que eu tenho aqui antiga é o suficiente pra mim. Um Invasão, por exemplo, lá da DC que saiu, a Panini relançou ele aí, eu deixei passar. Tá certo que a versão que eu tenho da Abril é em formatinho, são 3 edições, aí tem aquela coisa, não, a versão da Panini é formato americano, tem outro papel, outra colorização. Mas olha, não vinha nada demais, não vinha, era a mesma história, não vinha com tainhos ali, então pra mim o suficiente é a versão da Abril. Mas claro que isso é coisa minha, né? É uma coisa pessoal, mas é mais uma coisa que eu pratico para não ficar retendo coisa que eu já tenho. Bom, mais algumas coisinhas que eu posso mencionar aqui. A primeira delas já tem uma curiosidade com relação ao próprio canal, na época que eu criei o Arkham Comics. E inclusive isso aqui também eu deixo de dica para quem quiser começar o seu próprio canal ou tá começando a colecionar agora também. As coisas que eu vou falar aqui são mais algumas que vão de contra aquelas coisas que só existem no imaginário de alguns da suposta Bíblia Nerd e os seus mandamentos, né? Mas vamos por partes novamente. Bom, quando eu criei o Arkham Comics, eu sempre tive a visão que, olha, eu vou resenhar, vou relembrar, eu vou mostrar tudo aquilo de quadrinhos novos e antigos que eu gosto e acompanho. Então, não existe essa que alguns acham que para ter canal de quadrinhos você tem que comprar tudo. Você tem que comprar tudo de todos os personagens, de todas as editoras, e tem que se obrigar a ler até o que você não gosta, porque senão você, eu não sou a autoridade máxima em quadrinhos.
senão você não é um colecionador de verdade. Isso é pura groselha. Leia o que você gosta, conheça o que você tem vontade de conhecer. E não existe aquela coisa também, mas muitos costumam dizer, alguns não por mal, mas outros para fazer a cabeça de leitor, que certas publicações são obrigatórias, coisa indispensável que você tem que ter, porque se não tiver, mais uma vez, você não é colecionador de verdade, você não é fã de quadrinhos de verdade. E isso, meus amigos, é outra cagação de regra. Eu mesmo já falei em alguns vídeos que algumas HQs eu considerava indispensáveis, mas eu quis dizer isso no sentido que é um marco que merece ser lido, conhecido, porque tem um grande valor ali. Mas você não tem que se sentir obrigado a gostar e comprar, porque senão fulano mais uma vez vai falar que você não é leitor de verdade. Geralmente se costuma falar de materiais obrigatórios, grandes obras que revolucionaram a indústria, tem um grande peso, importância, todo um conhecimento e uma reflexão que é passado ali. São publicações como, por exemplo, Watchmen, Sandman, V de Vingança, Maus e muitas outras obras que são sucessos aí, aclamadas, elogiadas, tanto pelo público como também pela crítica. E sinceramente eu diria que são obras foda. Muitas eu ainda não pude ler, porque tem muita coisa. E eu recomendo todo leitor procurar ler para poder entender por si só porque são tão aclamadas e elogiadas. Só que, e se você não gostar de Watchmen? Se você não gostar de Sandman, de Maus, das aventuras do Paco Louco ali, você é obrigado a reter aquilo pegando pó na sua coleção por causa de regrinha de nerd mal comido? Negativo, brother. Se você não gostar de uma dessas obras, você não é inferior àqueles que gostaram. O gosto é seu, você faz o que quer. Se você não gostou, vende. Se alguém te falar alguma groselha, você deixa falando. Principalmente porque é aquela coisa, não são todos, mas fã de qualquer coisa, de futebol, HQs, filmes, parte desses fãs, eles conseguem ser tão chatos e intolerantes que eles criam uma série de regras para eles mesmos e eles querem pôr pros outros, querem influenciar a sua opinião e gosto. Tem gente que fala que isso não existe, é doideira, é teoria da conspiração, mas existe sim. Desde a antiguidade, qualquer pessoa que tem uma boa oratória e sabe discursar e pegar ali uma coisa, seja religião, política, quadrinhos, ela consegue ali distorcer isso ao seu favor e usar disso para propagar sua visão para os outros. E tem quem se encanta e acaba sim sendo influenciado. Tem muito disso na televisão, nas redes sociais, aqui no próprio YouTube mesmo. Pessoas incitando, seja o ódio ao consumismo compulsivo, a ideologia política. Sempre teve e sempre vai ter isso. O cara que, por exemplo, ele paga 200 pratas numa HQ e ele fala, olha, fã que é fã, paga e não reclama, e é assim mesmo, faz parte, você tem que entender isso. Porra, sinceramente, se o cara ele toma isso pra ele como verdade, beleza, mais uma vez, o gasto e o problema é dele. Mas a partir do momento que você tenta influenciar, editar regra que fã que é fã, paga e que não sei o que, porra, eu sou eu, você que tá me ouvindo, você é você. E é aí entre esses acumuladores e ditadores de regras e os escambaus que se cria as tendências bestas. Falando até do próprio YouTube, tem muita coisa boa aqui dentro, mas também, infelizmente, tem muita porcaria. Então, outra dica que é válida, até para quem não gosta de ler digitalmente, é pegar dicas com amigos que leram determinadas publicações. Se possível, pega até o quadrinho emprestado, apesar que esse lance de pegar quadrinho emprestado é complicado, né? Todo mundo que gosta de emprestar, que confia que o outro vai ter zelo. Mas quando isso não for possível, pegar dicas com os canais do YouTube.
Mas é sempre bom filtrar os canais ali, ver realmente uma galera que faz um trabalho sincero e honesto e que não te queira influenciar com as besteiras que eles pensam e praticam. Porque tem ótimos canais aqui dentro do YouTube, sejam canais de quadrinhos pequenos, médios, grandes, de outros segmentos. E são pessoas que realmente leem as HQs, falam francamente e não tá lá para fazer média com amigo ou chegado de editora ou empresa. Que para fazer uma média ali, o cara fala que é tudo maravilhoso para ter status, crédito e as costas quentes. E tá cagando e andando pro espectador. Só lembra dos inscritos na hora de ganhar um din-din ali. Vai ter sempre quem gosta de fazer isso, que vai querer incentivar as idiotices, as intolerâncias que pensam. Como a intolerância que se tem com o mercado atual de quadrinhos aqui. Eu digo isso porque temos dois lados aí. Temos, a exemplo, aqueles que acham que os preços praticados, seja pelas editoras Panini, Salvat, Gomós, PN, Mitos, Devir e muitas outras, acham que os preços estão justos, tá tudo certo, batem palmas. E temos o outro lado daqueles que não concordam, acham um absurdo e reclamam. Só que desses dois lados sempre tem o contingente dos intolerantes e ignorantes que não se respeitam. São aqueles que, por terem um poder aquisitivo maior, ou porque quer puxar o saco de editora, fala que tá tudo certo, que o pessoal reclama demais, HQ tem que ser caro mesmo, porque é só pra elite, quem reclama é pobre, é vagabundo. E do outro lado tem o contingente que reclama. Tem até aqueles que virou hater ferrenho de editora, que odeia editora com todo o seu coração e diz que são todos uns ladrões, o fulano merece se lascar, e os que estão comprando e não reclamam são uns filhos da truta vendido, é tudo alienado. São dois lados que infelizmente não se respeitam. O fã, o nerd, muitas vezes, ele é chato, ele não sabe respeitar o gosto ou o pensamento do outro e começa com intolerância. Mais uma vez falando, não é todo mundo, mas tem uma boa parte aí. Pra mim, se você que me ouve e assiste pode pagar caro numa HQ, tudo bem, é a sua escolha, desde que você não queira impor pro próximo ali nenhuma idiotice, você é livre. Mas entenda e respeita quem reclama. E você também que me ouve, reclama e não concorda com o que está sendo feito, uns preços aí, você está no seu direito de consumidor de não comprar e também de reclamar, desde que com respeito. E por aí você deve entender e respeitar o colega que pode pagar ali no quadrinho. Eu, por exemplo, eu sempre vou reclamar daquilo que eu não acho certo com relação a preços das HQs, das editoras e a postura de alguma delas, de qualquer outra empresa que tenha bens e serviços ali úteis. Mas eu não vou obrigar ninguém aqui a concordar comigo e eu nem vou virar a cara para quem não for da mesma opinião que a minha. Aqui no Arkham Comics nunca haverá esse tipo de intolerância com vocês inscritos, até porque eu respeito muito vocês, eu considero vocês amigos. E por fim, tudo que eu falei aqui é uma visão pessoal minha. Eu fiz críticas, falei do meu próprio colecionismo, dei algumas dicas. E se alguém considerar algo que eu falei útil aqui e tiver ajudado, eu fico feliz por isso. Meu conteúdo eu faço compartilhando minhas experiências com vocês. Então, se você comprar uma HQ seguindo minha dica, por exemplo, e não gostar, você tá errado porque eu gostei? Não, é o seu gosto. Se for o caso de eu não gostar e você ter curtido, é a mesma coisa. Então, eu diria que colecione o que você gosta, você paga o que quiser. E quem sabe o que é obrigatório e indispensável na sua coleção é você mesmo, e não eu ou qualquer outro. Só tomem cuidado para não deixar qualquer entretenimento, o hobby de vocês, passar dos limites, porque a acumulação compulsiva
é um problema muito sério. E finalmente, depois de ter dito tudo isso, eu lati pra caramba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Arcancast de tag Nona Arte aí. E fico no aguardo dos comentários de vocês. Se vocês concordam, discordam de tudo que eu falei aqui, fiquem à vontade nos comentários. É sempre bom debater esse tipo de assunto com vocês. Eu gosto sempre de ver a opinião de cada um de vocês, leio todos os comentários. Então fiquem à vontade. Se tiverem dicas também de como não ser um acumulador, deixem aí nos comentários também para ajudar os colegas. E se puder, deixa aquele like. Se você é novo aqui do canal, opa, chega mais. Tem camisa de força sobrando aqui, Rivotril a rodo também. Se inscreve aí, marca o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e valeu!